podemos aprender o segredo de Jesus. Jesus, o carpinteiro, foi no Rio Jordão e ele foi batizado. E o Divino Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Ele foi ungido e consagrado pelo Divino Espírito Santo. E o Pai diz: Tu és o meu filho bem amado. Deus Pai falou: Tu és o meu filho bem amado. Em ti ponho a minha afeição, o meu amor, o meu carinho. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. E o demônio sabia que ele era o Cristo, o ungido de Deus, e tentou-o. Durante 40 dias, ele preparou-se para a vida pública dele, escutando a voz de Deus. E o demônio não queria isto, queria distraí-lo. Mas Jesus usou a palavra de Deus para mandar embora o demônio. Então Jesus voltou para a sua cidade, Nazaré, onde ele era carpinteiro. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galileia. E sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. E depois, naquela região da Galileia, ele foi para Nazaré, onde se havia criado, onde ele era o carpinteiro. E ele pegou o livro de Isaías e ele leu: O Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. Eu fui ungido com o Divino Espírito Santo de Deus. E agora ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Quer dizer que o carpinteiro mudou de profissão. Agora ele era o mestre, o rabi. Agora ele começou uma escola com discípulos. Ele me consagrou com a unção. O segredo de Jesus é o Espírito Santo agindo nele. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Uma grande lição para todos nós. A mesma coisa tem que acontecer conosco. Nós temos que ser mergulhados no Divino Espírito Santo, consagrados e com a força espiritual da terceira pessoa da Santíssima Trindade, começar nosso ministério, como ele começou a vida pública dele. O Espírito Santo enviou-me para anunciar a boa nova aos humildes, para evangelizar, para sarar os contritos de coração, para sarar os pecadores que estão se arrependendo, para sarar os tristes, desanimados, para dar um novo ânimo espiritual para todas essas pessoas, para anunciar aos cativos a redenção, as pessoas que são cativas no seu pecado, da sua mágoa, ressentimento, nos seus vícios, para anunciar a libertação aos cegos, a restauração da vista, os cegos físicos, os cegos espirituais, que não conseguem ver Deus e a mão de Deus agindo neles, para pôr em liberdade os cativos, e para levar os presos para a vida, e para a vida eterna, porque Ele abre para nós as portas do céu, para publicar o ano da graça do Senhor, Kairos. E realmente começou 3 anos
de vida de graça. É o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, viajando, curando, libertando, perdoando, ressuscitando e anunciando boas notícias. Hoje se cumpriu este oráculo que acabais de ouvir. E de um modo todos davam testemunho, ficando admirados com as palavras inspiradas dele. Mas outros disseram: mas espera aí, o que é isso? Nós sabemos quem ele é. Ele é o carpinteiro. O que ele está fazendo? O que ele acha que ele é? Não é? E começou uma revolta contra ele. Ele não é mestre da lei, não é sacerdote, e ele vem falando assim, que ele é o ungido de Deus, e não aceitaram, entendeu? E Jesus reagiu: sem dúvida, você vai dizer, médico, cura-se assim mesmo, porque ouviram falar das curas que ele fez. E ele disse: em verdade, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes é muito difícil, não é? Ministrar ao irmão, ao pai, mãe, irmão, primo. O que você acha que você é? Você era assim, agora você vem falando coisas para mim. O que você acha que você é? E surgiu uma revolta contra ele, levaram fora da cidade, não é isso? Queriam lançá-lo de um precipício e matá-lo, mas ele, porém, passou por eles e retirou-se. O mais importante para nós é que o Espírito do Senhor tem que estar sobre nós. O que aconteceu com Maria? Maria, cheia de graça, quando desceu o Espírito Santo sobre ela, e foi um verdadeiro Pentecostes para Maria. O que aconteceu nos apóstolos? Lá no cenáculo, desceu o Espírito Santo e foi formada a igreja, o corpo de Cristo. E assim, com a força espiritual, começaram na vida pública deles, e não tinha mais medo de ser crucificados. A mesma coisa pode acontecer com todos nós. Aconteceu comigo. Uma graça de Pentecostes aconteceu comigo antes do sacerdócio. Eu acho que com esse entusiasmo pela evangelização, esse sacerdócio eu tenho ministrado às pessoas. Quer dizer que existe uma força espiritual que é Deus Espírito Santo, prometido por nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Nós conhecemos muito bem a nossa fraqueza, não é? É muito difícil. Eu sozinho não consigo, mas se o Divino Espírito Santo toma posse de nós, sim, se convocamos e pedimos: vem Divino Espírito Santo, que agiu em Maria, que agiu nos apóstolos, que assim, com esta força, começou a vida pública de Jesus. Por favor, vem para mim. Vem, Senhor Jesus, colocar suas mãos sobre mim, suas mãos que eram chagadas, ensanguentadas, agora suas mãos ressuscitadas. E Jesus, por favor, enche-nos com o Divino Espírito Santo de Deus. Jesus tira o mal, mas Jesus nos enche com o bem, com a força divina, o Divino Espírito Santo. E que acontece? O que ele falou para Nicodemos, de nascer de novo, de nascer do alto. O que ele falou com a samaritana, uma água viva, uma satisfação espiritual, por causa do Divino Espírito Santo agindo, jorrando em nós. Quem tiver sede espiritual, venha a mim e beba, porque do seu interior jorrarão rios de água viva. E Jesus estava referindo-se ao Divino Espírito Santo de Deus. Vem, Divino Espírito Santo,
sobre todos nós. A mesma força que agiu em Jesus, quando o carpinteiro passou a ser o pregador, Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido, Jesus, cheio do Espírito Santo. Por favor, Jesus, põe suas mãos sobre nós e enche-nos com o Espírito Santo.